meninos e meninas! Vamos fazer hoje uma blusa kimono vest leg. O que é um vest leg? É porque você pode usar com a leg, por ela ser mais comprida. Uma calça skinny ou qualquer calça que você goste mais justinha vai ficar bem. É um modelo muito bom porque veste a magrinha até a plus size. E fica muito bem solta ou ajustada como está na foto. Vou fazer a modelagem para quem gosta. E se você não gosta de modelagem, pega uma peça sua, a gente vai em cima do tecido e corta também. Lembrando que tem dica na modelagem, no corte e também na costura. Então segue tudo que vai ficar igual ao kimono que você está vendo na foto. E tem mais uma coisa, muita gente me pede, Luciete, faz o mini curso, então está bem, vou fazer um mini cursinho de 3 peças. Quais são essas 3 peças para iniciante? Bem fácil, esta é uma que é a vest leg, que é um kimono vest leg, é muito fácil, então eu já vou colocar como primeira peça para explicar muitas coisas de costura que, gente, não dá para fazer tudo aqui no vídeo do YouTube. Tem muitas, por exemplo, você vê esta peça, você vai ver super fácil, bem explicado. Aí quando você chega a um certo ponto, você tem aquela dúvida e você gostaria de rever, então você me faz uma pergunta e eu, naquele ponto onde você está errando, você vai me perguntar e eu vou refazer e vou colocar também no mini curso. Se chegar outra pessoa depois e quiser saber daquele mesmo detalhe, já vai estar lá bem explicadinho. É tudo bem detalhado. Aí você diz, então, este kimono aqui, daqui até o final, tem muita coisa ainda para ser dita? Tem. Tem, porque não dá para colocar tudo, que senão daria umas duas horas de vídeo para uma peça muito rápida e fácil de fazer. Então, são muitos detalhes. E lá no curso online, bem fácil e também um preço bem simbólico, vai estar tudo em detalhes e também vou lhe dizer o que você erra e como você pode fazer da maneira mais correta. Então, a primeira peça vai ser um igual, mas com modelo diferente, porque este modelo pode ser variado e fazer vários outros, e é ótimo para venda no seu ateliê. O modelo número 2 é uma peça fácil, mas um modelo exclusivo, que eu vou lhe passar a base, vou passar a base para quem estiver lá no seu número, e você vai acompanhar como você pega a sua base e imagina como vai ser aquele modelo que você está pensando em cima da base. Então a gente vai fazer um bem fácil, vou lhe dizer como você pode fazer de outras maneiras essa mesma blusa, e aí você vai conseguir também fazer a sua modelagem junto comigo. É um modelo até diferente do meu, mas a costura a gente vai explicar tudo direitinho. A terceira peça já é no nível médio, que aí vocês vão ajudar a escolher, vai ser escolha de vocês, aquelas meninas que estiverem lá comigo. Escolhe a peça e a gente vai fazer todo mundo junto e também detalhe por detalhe, tá bom? Então agora a gente vai... O link, gente, eu estou terminando de fazer o cadastro e vou deixar aqui na descrição para quem quiser me acompanhar. E depois eu vou, de lá também, eu vou fazer tudo ao vivo, tá? E em vez de conta, lógico que eu vou trazer aqui alguns detalhes para que vocês vejam o que eu estou fazendo lá no mini curso. Então agora, vamos lá cortar e costurar. Não se esqueça de deixar meu like, se inscrever no canal, deixa comentário, pergunta alguma coisa aí, se eu puder, eu respondo sempre que possível. E obrigado pela companhia. Vamos lá cortar e costurar. Vou fazer aqui a modelagem em miniatura para quem gosta de modelagem e depois a gente vai no tecido cortar com uma peça sua, sem modelagem. Coloca no tecido e corta a peça e vai sair igualzinha, está bem? Então agora a gente vai modelar aqui, você vai traçar uma linha reta. Traçou a linha reta? Em cima do seu ombro até o comprimento de blusa que você usa, no meu caso... Eu vou acrescentar 80, que é o comprimento, mais 5 de barra, porque eu vou fazer uma barra mais grossa. Aí aqui você esquadra, traça uma linha daqui. Aqui é 1/4 do contorno do seu quadril, mais 5 ou mais 3, ou se você não quer muita sobra de tecido, apenas mais 1. Mas é aconselhável que fique bem solto, eu coloquei mais 5. Se não quer muito tecido sobrando, ponha mais 3, que já fica bom. Nesta região aqui vai ficar a parte do decote e manga. Aqui no decote eu vou abrir 8, tamanho médio 8,
está bom. Se você é G, ponha 9. Se você é P, ponha 7. Daqui aqui. E deste ponto, daqui aqui, no meu caso, é o comprimento da manga. Que vai ficar, no meu caso, eu estou fazendo com 52. Se você quer mais comprido, você deixa. Se quer mais curto, você coloca mais curto. Coloca em cima do seu ombro, bem no cantinho do seu pescoço e vai até... Aí você pode colocar fita aqui, aqui, o tamanho que você achar melhor. Aqui embaixo você esquadra no mesmo tamanho do quadril, mais 5. Já esquadrei e já marquei. Daqui a aqui você fecha. Em cima do seu ombro até a linha da cintura, veja o tamanho que deu e aplique aqui. Que dá mais ou menos nesta posição, que é a linha da cintura. Agora a gente vai fazer a manga daqui. Quanto que você quer de abertura? Sua manga você pode deixar mais larga ou menos larga, o quanto preferir. A minha manga eu vou esquadrar aqui. Ficou no valor de daqui a aqui 28. Esta é a largura da minha manga. Pode ser mais largo ou menos. Aí daqui a aqui a gente vai ligar fazendo curva. Você vem aqui, ó, pontilhando e vai descendo até a linha da cintura. Curvando. Aqui para baixo, eu vou abrir aqui 3. E vou subir para deixar levemente aberto, até a linha da cintura. Aqui sobe 1 para tirar o bico. Aqui eu vou baixar 2. E aí eu faço a curvinha, que aqui é a parte do decote costa que eu estou fazendo. Daqui aqui eu vou aumentar 10. Traço uma linha, vou até embaixo aqui, fecho. Aqui que é a linha da cintura, eu vou vir deste ponto do decote costa e venho pontilhando até chegar aqui. Você pode fazer reto ou levemente curvado, mas no caso, como eu vou fazer um acabamento com fita, eu vou preferir reto, que fica bem mais fácil. Quando chegar aqui, não deixa biquinho, você dá uma curvadinha, até na hora de cortar, também é curvado. Este aqui é o decote frente. E eu vou fazer uma queda de ombro, vou subir 1. Que fica mais confortável, bem mais, com um caimento bem melhor. Este 1 é da parte costa. Vou pegar aqui o giz. Parte costa é esse lado azul.
Essa parte azul é costa e o outro é frente. Agora é só cortar. Pronto, esta é a modelagem. Agora a gente vai cortar no tecido. Aqui você dobra o tecido, vai posicionar e cortar. Vou dobrar aqui essa parte da frente, que é o transpasse, aqui nesta dobra. Pronto, tudo isso aqui é costa. Posiciona na dobra e corta com um de margem de costura. Tudo, porque a barra eu já incluí também. Lembra que eu deixei mais 5 para a barra. Aqui eu vou fazer uma barra mais larga, então eu vou deixar de 2 a 3. Parte costa. Aí deixa o tecido dobrado novamente. Volta essa parte aqui e sai o azul. Sai o azul e este outro azul também. Pronto. Este aqui é a frente, posiciona aqui na dobra e corta com a mesma margem de costura. Abre na frente. Aqui, ó, que eu falei, ó, não deixe biquinho, tá? Faz uma leve curva aqui, pra depois a fita costurar com mais facilidade. Frente e costa, então é assim que corta com a modelagem. Agora a gente vai pegar o tecido e cortar com uma peça sua, uma blusa que já é soltinha, que você tem aí, que você gosta. Você vai pegar o tecido dobrado aqui no comprimento, vai posicionar aqui na dobra. Eu vou cortar a parte costa primeiro. Com a fita você vê o comprimento a mais que você quer. No meu caso, eu já disse que eu deixei 80, já incluindo barra. Aí você vê o comprimento que você quer, geralmente é bem mais comprido que a sua blusa. Porque é uma veste leg, é um kimono veste leg. Aqui eu tô deixando apenas mais 2. A blusinha já é soltinha geralmente, então você deixa mais 2. Agora aqui a gente vai fazer a manga, que aqui já na linha da cintura você vai curvando para fora. Só fazer essa curva. Se você tem a fita ou uma régua, já passa reto aqui em cima do ombro. Mais um de margem de costura. E corta. A largura que você confere. Eu fiz com 28, aí... Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, né? Largura da manga você faz com 28 ou mais ou menos. E mais 5 de barra. Ou mais 1 de barra. Pode ser barra fininha também. Tá? Já deixo margem de costura. Então aqui, ó, fica a parte costa exatamente assim. Agora você vai dobrar o tecido novamente e cortar a parte de frente.
dobra aqui o tecido, posiciona na dobra. E na dobra você deixa 10 a mais aqui. 10 a mais. E corta com o mesmo comprimento. Aqui na linha da cintura, você faz a curva, você pode medir lá, depois se está no mesmo tamanho, tá? Confere aqui também, confere com a fita a mesma distância, a mesma largura. Faça a régua ou use a fita. E a linha da cintura mais ou menos aqui, assim aqui a linha da cintura, então é deste ponto que você vai subindo reto até o decote aqui, ó. Você dobra aqui, já faz um V com giz, tá, gente? Faz com giz. Eu estou fazendo caneta só para que vocês possam ver. Deixa mais de costura. Aqui você já pode curvar. E abrir aqui. Então, aqui já tem a parte da frente transpassada e na parte costa você confere a largura aqui da manga. Aí você coloca aqui, vê se o tamanho tá bom. Pra ver, conferir aqui a lateral. Veja se está batendo aqui no ombrinho. O ombro da parte de trás é maior. Aqui 1 centímetro aqui. Parte de trás que é essa aqui de cima. Para a queda de ombro. Então, está bom aqui este tamanho. Então, confere se o seu também está bom. Então, agora a gente vai costurar em tamanho real. Que está em tamanho grande, aqui é a parte costa. E agora a gente vai colocar direito com direito. E fazer a costura, eu vou começar costurando os ombros. Depois que costurar aqui os ombros, a gente vem e costura as laterais. As laterais você começa tanto da barra quanto aqui da parte de cima. Eu prefiro aqui da parte da barra da manga. Começa e costura até a barra. E faz acabamento. Alfineta, que fica bem mais fácil. No meu caso aqui tem listras, então eu vou tentar deixar elas na posição. Alfinetou, passa costura. Agora aqui eu já vou alfinetar também a parte da lateral. Aí costura.
acabamento zigue-zague, overlock, viés, e podia também ter feito com costura francesa, caso você prefira. Fecha as duas laterais. Terminei aqui, já costurei os dois lados, ombros, e agora eu vou fazer acabamento aqui no decote, que você pode também só embanhar. Eu já fiz alguns e dei até dica, eu vou deixar aí na descrição como embanhar e ficar bem assentadinho, só no embanhado. Agora eu vou colocar uma fita no decote, que eu acho que vai ficar bem interessante. Quando o tecido não dá, a gente costura bem no meio costa, que é o que eu vou fazer aqui. Corta aqui em diagonal e juntando aqui listra com listra para ficar legal. Junta aqui e costura. Fica exatamente assim, nesta posição. Costura, que assim você já vai ter uma fita maior para caber de uma barra a outra. Aí essa costura fica bem no meio costa, no decote. Dobra aqui, fechadinho. Vou fazer a costura mais simples, que você costura e faz acabamento. Poderia fazer pespontado, mas hoje eu vou fazer tudo muito simples, para que fique bem rápido. Aqui eu vou alfinetando até a barra. Aqui, ó, termina de alfinetar tudo e começa a costurar da barra e vai costurando pelo decote até terminar na barra. Vou começar por aqui. A minha fita tem 10 de largura, dobrada ficou em 5 de largura. Você pode fazer mais ou menos. Pode fazer mais fininho, pode fazer só viés também, como preferir. Ó, aí ficou assim. Aí aqui você pode fazer acabamento viés overlock ou um zigue-zague. Aqui eu já vou aproveitar e fazer a barra da manga, que eu vou só embanhar. Se você quiser também pode pôr o mesmo que você colocou no decote. Eu vou optar só por embanhar. Fazer uma embanhada aqui com 2 de largura. Mas pode ser fininho também.
Pronto, ó, já embanhei. Agora eu vou fazer o acabamento aqui e fazer o banhado da barra também. Vou fazer a barra larga. Estou fazendo uma dobra para ficar com 4 de largura a minha barra. Aqui é dobrar e passa costura. Aqui eu estou fazendo a fitinha, costurei aqui, eu já costuro, já fechando a ponta e vou desavessar. Eu já fiz aqui a outra que a gente vai precisar. Aqui tem 1 metro. Isso aqui é um tipo de fita, vocês podem fazer uma fita reta mesmo. Não precisar dessa aqui, mas essa aqui é bem uma dica ótima para a fita ficar bem firme, né? Quando o tecido é leve, ele tem a tendência a embolar. Então, esse aqui não vai embolar. Esse aqui é o pedaço maior. Aqui é a fita que vai aqui na pontinha, que eu vou costurar nas 2 pontas. E esse aqui é menor que a cintura. Uns 10 ou 15 centímetros menor do que sua cintura. A largura eu vou fazer daqui a aqui tem 9, mas eu vou costurar e deixar ela com 8 de largura. Ponta da fita já vou colocar aqui dentro. Deixa aqui um espacinho só pra de 8 mais ou menos aberto e continua costurando. Através desse buraquinho eu desavesso.
Agora você veja aqui, está tudo molinho, né? Se você passar isso aqui na cintura, a tendência é ficar todo assim enrugado. Então, para que ele fique bem retinho, você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar para ficar durinho uma entretela cavalinho, é uma das mais grossas e ela é bem firme. Você pode recortar e colocar aqui dentro. Ou se você tiver qualquer coisa como esta que é uma lona, ela é grossinha, mas é maleável. Pode ser corino também, pode ser couro, ou até mesmo aqueles EVA também. Então tudo que for mais firminho, você pode colocar aqui para que fique firme e não enrole. Então eu tenho este aqui, e aí é só colocar aqui dentro. Deixa a costura bem na lateral aqui, para poder fechar e ficar bem certinho. Estica bem e corta na mesma largura, ó. Portanto, ficou firme e ao mesmo tamanho aqui. Olha aqui, ó, como fica firme. Olha que lindo que fica. Ó, é maleável, mas é firminho. Ele não vai fazer aquela dobra, já que ele é... Imagine isso aqui deixado, que é um toque de seda. É lógico que não ficaria larguinho assim, sem enrugar, né? Ia ficar todo torto. Ia virar um bolinho na sua cintura. E assim não, vai ficar maravilhoso. Aí aqui é só você passar e já experimentar o vestido e colocar. Pode ser na frente, essa parte, ou na parte de trás. E o lacinho pode ser atrás ou na frente. E este buraquinho aqui com linha e agulha, você trava ou passa uma costurinha bem fininha. Aqui eu já pus uma blusinha que você põe uma regatinha, um top, se você quiser usar só como uma sobreposição, você pode também. E usa assim, olha que interessante, fica bem legal, né? Tem meninas que gostam de usar assim. Então pode usar desta maneira. É bem fluido, leve e confortável. Então, com certeza você vai adorar usar assim. Olha como fica a manguinha. Aí aqui pra você deixar cinturado, puxa aqui. Já transpassa aqui. Olha que legal que fica. Aí você pega a sua faixa, feita com a nossa dica. Você pode tanto colocar aqui na frente e lá para trás, como também pode ser lá de trás, tá? Vou primeiro colocar aqui na frente. Deixa eu segurar aqui. Vai lá atrás e volta. Coloca aqui na posição. Puxa e aperta aí o tanto que dá. Quem tem mais cintura ou menos, né? Aí você vai e coloca. Pra mim, aqui já está bom. Posso dar o laço aqui, ou posso dar mais uma volta e deixar o laço lá atrás. Aí você vê o que acha melhor. Eu vou dar o laço aqui mesmo.
Que aí fica bem cara de kimono, olha que graça que fica. O detalhe dessa fita, olha que coisa mais legal, ficou. Aí aqui você arruma, né, direitinho. Deixa eu puxar mais aqui. Aí fica assim, olha que graça, gente. Eu tô de ponta de pé pra vocês verem melhor. Pera aí que eu vou pegar meu banquinho. Ai, peraí. Ó, não dá pra ver que eu estou, ainda está mais comprido. Eu sou alta, gente, aí fica bem mais comprido. Mas olha que linda que fica, olha. Olha o detalhe da cintura, para quem tem cintura, vai ficar melhor ainda. E quem não tem muito, vai ficar bem melhor. Olha que graça. Lindo, né? Olha aqui o outro lado. Ah, a parte de trás, deixa eu virar mais. Vou virar aqui. Tá dando pra ver aí? Olha que lindo que ficou. Aí fica aqui, ó, a dobrinha aqui dele. Acho que tá bem no lugar, né? Não sei se tá, mas deve tá aí. Aí essa aberturinha aqui, ela também pode ficar na frente. É só você pegar aqui, ó. Vou levar pra vocês verem. Tá vendo? Aí o laço pode ficar aí na parte de trás. E essa voltinha pode ficar aqui, ó, na parte da frente. Olha que graça. Também fica de uma outra forma. É uma outra forma, né? Uma outra maneira. E fica exatamente assim. Olha que coisa mais linda, gente. Esse detalhe aqui da fita, ao contrário, a listrinha, ao contrário, dá todo um charme a mais na sua peça. Então, gente, gostaram? Eu amei. E olha, gente, é extremamente confortável. Tenho certeza que vocês vão adorar. Só sei que eu gostei. Essa é uma peça que eu realmente uso, porque eu gosto de usar uma leg e também para usar com jeans mais justinho. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da costura de hoje. Quem quiser fazer um mini curso, eu vou deixar o link aí na descrição. Lembrando que é para iniciante que quer costurar do começo até o final. Tudo muito bem explicadinho. Para quem quer realmente costurar, agora eu costuro com a Luciette, tá bom? Então, obrigado pela companhia. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!